Vamos ver o que o Davi Alcolumbre aprontou lá no Congresso. Vamos lá. De conter a crescente insatisfação popular e as intensas críticas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, buscou limpar a barra do Congresso Nacional, negando que a derrubada de decretos presidenciais resultará em aumento da conta de luz e acusando a imprensa de criar um cenário alarmista ao veicular essa informação. Contudo, essa narrativa contrasta fortemente com análises de especialistas e da própria imprensa. Ao contrário do que o presidente do Senado alega, as decisões do Congresso terão, sim, um impacto direto e negativo no bolso do brasileiro. Fique até o final deste vídeo e confira como as mentiras de Davi Alcolumbre são facilmente derrubadas. Parte da imprensa brasileira, insuflada por alguns, está distorcendo, desde o dia da sessão do Congresso Nacional, os fatos e divulgando números superestimados, com cenários alarmistas e totalmente, absolutamente desconectados com a realidade. O objetivo, lamentavelmente, parece ser um só: espalhar o pânico e a confusão entre os consumidores brasileiros, atribuindo-os ao Congresso brasileiro a responsabilidade por um falso aumento da tarifa energética. Agora veja como é possível desmascarar a narrativa do senador do Amapá pelo União Brasil. Alcolumbre explica as medidas que o presidente Lula havia vetado, como a contratação de centrais hidrelétricas de pequeno porte. Essas 8 emendas recuperadas pelo Congresso Nacional tratam de 3 temas centrais. 1. A contratação de centrais hidroelétricas com capacidade instalada de até 50 megawatts. A Lei número 14.182 de 2021 já previa a contratação de 2.000 megawatts-horas. Dessas pequenas centrais, por meio de contratos de comercialização no ambiente regulado da CCEAR, cujos custos recaíam sobre os consumidores do mercado regulado. Ou seja, a dona João, a dona Maria e o seu João, que pagam a sua conta de luz todo mês. Com a derrubada daquele veto, dos vetos 3.25.004 e do veto 3.25006, o Congresso brasileiro ampliou essa contratação para 4.900 megawatts. Mas agora, na modalidade de reserva de capacidade, com os custos rateados entre todos os consumidores, incluído o mercado livre brasileiro, e que hoje consome cerca de 40% da capacidade total do nosso país. Ou seja, o que foi aprovado é uma solução justa, que diminui custos, garante segurança no sistema elétrico do país e traz, sim, modicidade tarifária a todos os consumidores brasileiros. E é uma medida de responsabilidade e equilíbrio. Essa medida que Alcolumbre alega ser uma solução justa que diminui custo não condiz com a análise dos jornalistas José Roberto de Toledo e Thaís Bilenque, apresentadores do podcast A Hora do UOL. Thaís surpreende ironicamente Toledo ao dizer que o governo vai ter que comprar energia sem precisar, com custo de 140 bilhões até 2050. Um lobby. Eu vou pular eles dois, tá, gente? Vamos voltar para o Alcolumbre. Que vai incentivar energias renováveis e mais sustentabilidade, mas não é bem assim. Confira. 2. A contratação de hidrogênio líquido a partir do etanol, com foco no Nordeste, e de energia eólica produzida no sul do país. Com a derrubada do veto número 3.25.005, foi autorizada a contratação de 200 megawatts de hidrogênio líquido produzidos a partir do etanol no Nordeste e 300 megawatts de energia eólica produzido no sul do país. O hidrogênio é considerado o combustível do futuro
e a sua produção a partir do etanol, uma fonte renovável e genuinamente brasileira, que representa grande oportunidade tecnológica e ambiental. Trata-se de um projeto experimental, de pequeno porte, mas estrategicamente importante para o Nordeste. E já no Sul, onde os ventos são diferentes dos do Nordeste, a energia eólica enfrenta maior dificuldade competitiva. Esta medida aprovada assegura o equilíbrio regional, com projetos próximos da carga, que reduzem a necessidade de novas linhas de transmissão. Com isso, mais eficiência, menos custo e mais sustentabilidade. Neste projeto, o que Davi Alcolumbre chamou de projeto experimental, Thaís Bilenque adverte para um modelo que não possui demanda e longe de ser realidade. Pular de novo, vamos lá. Há fontes alternativas de energia elétrica, o Proinfa. A prorrogação de contratos já existentes com o objetivo de preservar investimentos e manter a estabilidade regulatória e energética do Brasil. Por fim, tratamos da prorrogação dos contratos do Proinfa envolvendo usinas, pequenas centrais hidrelétricas, PCHs, biomassa e eólica. E o que está sendo proposto é uma prorrogação com contrapartidas claras. Os empreendedores trocam o IGPM pelo IPCA, reduzindo os reajustes e aliviando o impacto nas tarifas. 2. Perdem o direito à isenção de tarifas de uso da rede, o TUST e o TUSD, o que retira subsídios da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE. 3. Passam a ser remuneradas com base em preços de mercado, com redução significativa dos custos. O impacto líquido estimado é de 15,9 milhões de reais em 2025. Não o que se alardeou na última semana de mais de 500 bilhões de reais. O Proinfa foi prorrogado pelos próximos 20 anos. Não há nenhum novo custo criado, como alguns estão insinuando. De forma, repito, irresponsável e desonesta. Thaís explica que a derrubada do veto ajudou as empresas que já tinham um contrato com o governo e foi negociado diretamente pelo presidente do Senado. O terceiro jabuti é o do brasileiro sugerem que, por trás da retórica, as decisões legislativas priorizaram interesses próprios e de setores específicos. O resultado é prejuízo à população e um abalo na confiança das instituições. Não aceitarei que atribua ao Congresso Nacional uma responsabilidade que não existe. As decisões tomadas aqui foram técnicas, transparentes e voltadas ao interesse público. A tentativa de Davi Alcolumbre de negar o aumento da conta de luz não se sustenta. Logo no dia seguinte à derrubada dos vetos, deputados da base governista denunciaram que a medida terá, sim, impacto direto no bolso do consumidor, contrariando a versão do presidente do Senado e reforçando a percepção de custos reais para a população. Relembre o discurso do deputado Hélder Salomão. E os consumidores brasileiros, por causa da derrubada do veto do presidente Lula, por causa das emendas que foram apresentadas pelos deputados da oposição, que falam em nome das famílias e do povo, mas aumentam a conta de luz do povo brasileiro. Atenção, povo brasileiro, o que foi votado aqui ontem é um absurdo. O projeto que visava estimular a geração de energia eólica em alto mar foi emendado pelos parlamentares da oposição. Depois, o presidente Lula vetou esse absurdo
e eles derrubaram o veto, e isso vai provocar um aumento na conta de luz. Vai ter aumento na conta de luz graças aos deputados da oposição. Graças a esses que falam aqui em nome do povo brasileiro, mas votam a favor de manter privilégios para os grandes investidores. Não querem benefícios para o povo, mas querem sim manter aqueles que têm altas rendas sem pagar imposto, e impõem a derrubada de um veto contra aquilo que foi vetado pelo presidente Lula, que vai provocar um aumento de 3,5% na conta de luz. E vou repetir, o impacto deste veto que foi derrubado, que vai impactar na conta de luz dos brasileiros, terá um aumento de 7,8 bilhões ao ano e 197 bilhões até 2050. Então, portanto, povo brasileiro, fiquem atentos contra esses que falam, mas não fazem, que falam em nome do povo, mas aqui defendem interesses de rentistas, interesses daqueles que ganham altos salários, super salários, que são privilegiados. Quando falam em tirar e fazer com que essa gente pague imposto, eles não querem. Agora, quando é para tirar do povo e aumentar a conta de luz, eles se articulam e derrubam o veto que foi apresentado pelo presidente Lula. É isso aí, gente. Terrível esse jabuti que foi colocado justamente e vai afetar a conta de luz de todo mundo. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.